Para dar início à sobrecapa de livros, eu vou abrir a capa e eu vou tecer correntinhas conforme a altura da capa. Então, eu venho com o fio, faço o nozinho inicial do crochê que não conta como corrente e a partir dele eu vou tecer correntinhas. Não há necessidade de contar as correntes, porque nós vamos trabalhar sob medida. A dica que eu vou dar agora para iniciar a sobrecapa é tecer correntinhas e esticá-las para ver mais ou menos até onde você deve trabalhar. Então vejam que aqui eu tenho a correntinha, eu estico ela e eu vou desmanchar essa sobra que passa da capa. Então eu vou desmanchar daqui 2 pontinhos. Pronto. Agora sim eu tenho a medida exata, ou seja, eu estico pegando toda a altura da capa. Feito isso, eu vou trabalhar agora carreiras de ponto alto. Então, para iniciar o ponto alto, eu vou fazer 2 correntinhas, dou a laçada e entro na 4ª corrente. 1, 2, 3. Insiro na 4ª correntinha e teço um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou trabalhar o número de carreiras de ponto alto até atingir a metade da largura da capa. Então, aqui eu tenho cerca de 17 centímetros. Eu vou tecer carreiras de ponto alto até atingir 8 centímetros e meio. Aqui eu fiz a minha primeira carreira de ponto alto e vejam que eu estico ele um pouquinho. Por que eu teço sempre correntinhas esticando nessa parte interna da capa? Porque o crochê tende sempre a lacear um pouquinho. E aí, se eu teço na medida exata da capa, sem esticar a correntinha, ele vai ficar mais solto. E esse não é o objetivo. Para fazer a próxima carreira, eu vou tecer aqui 3 correntes, viro o trabalho, dou a laçada e insiro dentro do segundo pontinho e volto tecendo ponto alto. Então, eu vou tecer o número de carreiras correspondente da metade da largura da capa, sentido a parte da frente da capa. Agora, eu vou tecer mais 2 carreiras de ponto alto, justamente para fazer a volta e passar para a parte da frente da capa. Então, aqui eu teci mais 2 carreiras e eu vou marcar a última carreira que eu vou colocar para a parte de dentro da capa, tá? Então, deixa eu posicionar aqui para que vocês entendam como é que vai funcionar. Essa parte aqui, ela vai para a parte de dentro e essas 2 carreiras eu viro para cá. Então, é por isso que eu tenho que tecer essas 2 carreiras, justamente para dar esse respiro ao dobrar para a parte da frente. Agora, eu vou trabalhar o ponto fantasia e eu vou utilizar outra cor. Ao chegar no final da 2ª carreira, você tem 2 opções para trabalhar: cortar e arrematar o fio marrom e dar início emendando o fio azul para tecer a próxima carreira, ou se você preferir também pode conduzir os fios. Neste caso, optei por conduzir os fios. Então aqui eu já cortei um fiozinho, medindo mais ou menos aí 8 centímetros, fiz o ponto alto, mas eu não termino. Então vejam que aqui eu vou dar a laçada, vou fazer o ponto alto, mas eu não finalizo. Faltando 2 na agulha, eu vou pegar o fio da cor azul, vou dobrar também cerca de 8 centímetros e vou finalizar o ponto alto passando o fiozinho azul por dentro dessas 2 argolas. Agora, eu vou virar o trabalho e vou conduzir esses fiozinhos aqui, ó, que eu não vou usar. Ou seja, eu vou tecer e vou escondê-los por entre os pontos. Nesse primeiro ponto alto, eu já posso inserir e iniciar o primeiro ponto baixo. Então, eu insiro no ponto alto, puxo e aqui eu já faço o primeiro ponto baixo. E agora eu vou tecer um ponto baixo para cada ponto de base, sempre escondendo os fiozinhos por entre os pontos. Aqui eu teci o último pontinho baixo, mas como eu optei por trabalhar com crochê conduzido, vou dobrar o fiozinho na cor marrom, vou passar sem finalizar o ponto baixo, então vou desmanchar aqui para que vocês possam ver.
Insiro dentro do último ponto, faço ponto baixo, mas não finalizo. Faltando 2, dobro o fiozinho e puxo. Pronto, a partir deste ponto, eu vou tecer ponto alto em marrom. Então, eu puxo aqui para ajustar o ponto, faço 3 correntinhas, viro o trabalho e agora eu vou trabalhar ponto alto escondendo os fiozinhos por entre os pontos. Lembrando que se você tiver dificuldade de trabalhar dessa forma, você pode cortar, arrematar o fio e emendar as cores fazendo 2 nozinhos. E agora eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto. Bom, eu vou trabalhar dessa forma, sempre alternando ponto alto com ponto baixo, ponto alto com ponto baixo, até dar a medida total da capa, ou seja, dessa parte aqui da frente. Bom, pessoal, então a parte interna já está pronta, eu dobrei, posicionei aqui em cima do livro e a parte da frente da capa já está ok. Para a lombada, que é essa parte aqui do livro, eu vou tecer 3 carreiras apenas de ponto alto, ou seja, eu não vou trabalhar as carreiras de ponto baixo. Então, eu vou fazer 3 carreiras de ponto alto para fazer a curvinha, e aí a parte de trás eu vou trabalhar da mesma forma como eu fiz na frente, a mesma quantidade de carreiras, e na parte interna da capa de trás, ou seja, da contracapa, eu vou tecer também as 8 carreiras, como eu fiz lá no início. Bom, pessoal, vejam que aqui eu tenho um total de 10 carreiras, lembrando que eu teci apenas 8, mais 2 carreiras para virar na capa do livro na parte da frente. Aqui eu teci as carreirinhas para a capa da frente. Nós temos a parte da lombada, que é essa parte aqui do livro, e aí eu teci, ou seja, eu espelhei a capa da frente para a capa de trás. Agora eu vou tecer mais 10 carreiras, então vejam que a nossa peça ela é simétrica. Para finalizar, eu corto o fio e arremato. Pronto. E agora eu vou checar para ver se as medidas estão de acordo com o tamanho do livro. Vejam só, eu vou iniciar aqui então, dobrando para a parte interna. Fecho o livro, sem repuxar muito, dobro. Agora, pegando na contracapa para a parte interna. Para fazer a emenda das laterais, eu dobrei as 8 carreiras, que é a parte interna do livro. E agora, eu vou pegar um fiozinho, pode ser de qualquer cor, e aí eu vou inserir lá no nozinho aonde eu dobrei as carreiras. Vejam só. Agora, eu passo esse fio e aqui dentro eu vou dar 2 nozinhos para iniciar a emenda. Feitos os 2 nozinhos, eu insiro a agulha, puxo e aqui eu faço 2 correntinhas para iniciar o primeiro ponto baixo. A emenda vai ser feita com pontos baixos, pegando tanto na parte de trás, da parte interna do livro, quanto na parte da frente. Então, eu insiro no pontinho e insiro num pontinho lá atrás e faço o ponto baixo. Insiro no nozinho do ponto e insiro no nozinho do ponto lá de trás e faço o ponto baixo. Então, eu vou distribuindo pontos baixos dessa forma. Finalizada a emenda da lateral, agora eu vou distribuir pontos baixos ao longo de toda a extensão da sobrecapa para livros. Então, eu vou distribuindo pontinhos baixos até chegar do outro lado, aonde eu vou dobrar da mesma forma, reservar as 8 carreiras e fazer a emenda da mesma forma como eu ensinei aqui. Feita a emenda na outra lateral, para finalizar, eu corto o fiozinho, arremato e pronto, esse fiozinho eu vou esconder por entre os pontos. Agora eu vou fazer a mesma emenda que eu fiz aqui das laterais do outro lado. É importante que você una a mesma quantidade de pontos que você fez anteriormente e siga pelo menos uma linha como orientação para que você não faça a emenda
da lateral ficando torto. Finalizada as emendas, agora eu vou fazer um marcador de página, mas é opcional. Então aqui eu fiz um tassel com as sobras de fios, vou deixar aqui um card para que você possa clicar e aprender o passo a passo de como se faz um tassel. E eu reservei também 3 pérolas de diferentes tamanhos, tá? Então eu vou reservar, vou deixar aqui e vou pegar o fiozinho marrom, vou amarrar na segunda carreira, bem na lombada do livro, onde nós tecemos 3 carreirinhas de ponto alto. Então eu insiro, puxo, e aqui eu vou dar 2 nozinhos para prender o fio. Esse fiozinho você pode esconder depois por entre os pontos. Pronto. Agora eu vou tecer um cordão de correntinhas. Quantas correntinhas eu vou tecer? Depende do tamanho do seu livro, então não há necessidade de contar. Então eu vou tecer e vou medir. Vejam que o marcador de páginas deve ser medido da seguinte forma. Eu encaixei o livro já na sobrecapa, então aqui ó, tá bem certinho. E aí eu posiciono as correntinhas e vejo mais ou menos qual é a altura desejada. Ao posicionar mais ou menos aqui, eu vejo que essa distância, ou seja, essa altura da correntinha é o suficiente. Lembrando que a corrente estica um pouquinho. Então, mais ou menos aqui, ó. Eu desmancho. E agora eu vou fazer a aplicação não só das pérolas, como do tassel. Para fazer a aplicação da pérola e do tassel, eu insiro a agulha, venho com a tesoura e corto um pedaço maior de fio. Pronto, arremato. Agora eu vou passar as 3 pérolas por dentro desse fiozinho, mas é importante ver se há espaço para a passagem do fio que você está utilizando na pérola. Feito isso, venho com o tassel, insiro lá em cima, onde eu dei 2 nozinhos para fazer o tassel, passo o fio da cor marrom e aqui eu vou dar 2 nozinhos para firmar bem o tassel. Feito o nozinho com a cor marrom aqui na parte de cima do tassel, eu insiro a agulha e puxo o fiozinho para dentro do tassel. E agora é só cortar o excesso de fio. E aqui nós temos a nossa sobrecapa de livros com marcador de página. Vejam só que detalhe que fica na parte interna da capa, da contracapa e também da lombada do livro. Espero que tenha gostado da sobrecapa para livros de crochê. Faça a sua. Publique em suas redes sociais e marque #Aprendiz de Crocheteiras. Para mais novidades no mundo do crochê, acesse o Instagram, @Bruna Spijac. Até a próxima!